Olá pessoal, fariseu, 18, vídeo 18 do fariseu. Estamos tratando das questões pequenas, das questões desta vida, né? Das questões de propriedades, disputas, as questões que são as passageiras, que são as que nós temos que ser fiel a Deus aqui, nesta vida, né? Mas antes de começar, pedimos a Deus que nos dê crescimento nessa compreensão, nesse entendimento dessas questões, para que a gente possa realmente cumprir a sua vontade, ser fiel a Deus nas coisas pequenas, nas coisas daqui. E vamos lá. Então, lembrando, Êxodo 22, de 1 a 17, trata dessas questões. A gente está entendendo que essa parte da lei está tratando dessas questões pequenas, das disputas, das brigas, das questões dessa vida aqui. E a gente vai buscar então, a partir daí, compreender como que a gente tem que ser fiel a Deus nessas questões aqui. Lembrando que se a gente não for fiel nas pequenas, não seremos nas grandes. Se a gente não tiver sido fiel nas coisas que não são nossas, como que Deus vai confiar as que serão nossas, as eternas, né? Se a gente não for fiel nas coisas deste mundo, como que a gente vai ser fiel nas coisas do reino, né? Então essa é a ideia que passou aquela passagem do administrador. E esse é o que a gente tem buscado aprender então, como servir a Deus nas coisas daqui. Então vamos lá. Já falamos a respeito aqui de que o cristão está no dia, está na luz, de que o padrão ele tem que se espelhar sempre, olhar sempre para Deus e não para o outro. É um modo de ser que é independente do outro e é exclusivamente dependente dessa nova natureza, dessa natureza de filho de Deus, que vai ter uma ação que é imutável em função do outro. É uma ação que todas as nossas ações devem passar a ser como o modo de agir de Deus, que não depende do outro, mas depende do que ele é, depende da sua natureza. E assim a gente também deve passar a ser. Mas não vamos nos alongar nessa introdução porque tem muita coisa para falar, né? Então nós estamos aqui na lei da propriedade, que vai tratar aqui de como agir, pensar, sentir, com relação às contendas, ofensas, disputas e outras coisas dessa vida. E nós já vimos aqui, tá em cinzinha aqui, as questões fraudulentas, os litígios, e a questão das coisas daqui que não são nossas, né? Isso nós já vimos, né? E agora a gente vai seguir para a partir ali do versículo 10, né? Porque está ligado a isso que a gente já falou, mas tem um aspecto a mais, né? Que a gente vai tratar hoje. Então vamos ler aqui. Se um homem confiar à guarda de outro um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer ou quebrar um membro, ou for roubado, sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba que o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem de seu próximo. Então aqui a diferença principal é que está tratando de um boi, uma ovelha ou um animal qualquer. Não é qualquer coisa, né? Diferente daqui que era dinheiro ou objetos, e aqui onde era qualquer coisa, podia ser jumento, ovelha ou veste, né? Quer se trate de objeto perdido. Então aqui não,
Aqui ela está tratando especificamente do boi ou da ovelha ou de um animal qualquer, do gado, do rebanho, né? Então, essa é uma particularidade. Então, a gente vai tratar dela hoje, né? Então, acho que eu não li tudo aqui. O proprietário aceitará esse juramento sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal e este quebrar um membro ou morrer na ausência de seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Na verdade, hoje a gente vai procurar entender o que é esse rebanho aqui, esse boi, essa ovelha, né? E na próxima semana a gente vai procurar então tentar entender algo dessas, de como é para tratar com relação a esse boi, a ovelha, esses animais aí, entender o que são essas atitudes. Quando é emprestado, quando está na casa, quando quebra um membro. Vamos procurar entender alguma coisa disso. Mas por hoje nós vamos tratar do que vem a ser esse boi. O que tem de diferença entre o boi e objetos quaisquer aqui, né? A gente viu que esses objetos quaisquer estavam ligados a todas as disputas dessa vida, pelas questões de posse, de dinheiro, coisas desse tipo, né? E o boi? O que será o boi? Então, para a gente entender isso, nós vamos voltar para o começo do Êxodo 22. Lá a gente já tinha tratado do parênteses, que é a questão do dia e da noite. Nós já falamos desse parênteses. E agora nós vamos falar do restante aqui. Porque esses primeiros versículos do Êxodo 22, de 1 a 4, dão a base para a gente entender tudo o que está tratando depois, né? O parênteses deu a base para a gente entender a questão de que como o Filho de Deus agora tem uma condição especial, tem uma condição mais rigorosa, e o resto dá a entender a questão do boi, né? Então vamos ler aqui. Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou o vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Então aqui a gente vai se prender nessa questão aqui. Se ele furtar um boi, um carneiro e o matar ou o vender, pagará 5 ou 4. Se estiver ainda vivo, restituirá o dobro. Então aqui a diferença é interessante. Se o que ele está devolvendo é o próprio boi que ele roubou ou o próprio carneiro que ele roubou, a restituição é menor. É o dobro. Vai dar o que ele roubou e mais um. Mas se ele não tiver com o que ele roubou, aí vai ter que dar 5 ou 4, né? Vai ter que dar mais se não for o que ele roubou. Por que isso? A grande questão aqui é por que quando ele não está com o que ele roubou, ele tem que devolver mais, né? Então, como explicar isso, né? E a explicação a gente vai dar da seguinte forma. Porque o boi é um boi especial. O carneiro é um carneiro especial, né? Mas como assim, né? Fica fácil a gente entender se a gente substituir o boi, o carneiro, por esses pets que a gente tem, né? Um cachorro, um gato.
Pensa bem, se alguém roubasse o seu cachorro, o seu bicho de estimação, você e matasse ele ou vendesse, você ia aceitar que devolvessem um outro cachorro no lugar daquele? Não, porque você tinha um afeto àquele cachorro. Aquele cachorro era especial, aquele gato era especial, né? Tinha uma relação de afeto àquele bicho, né? Ele era especial. Um outro não substitui aquele, né? Então, é claro que se o cara devolvesse 5 cachorros, também não ia te interessar, né? Mas aqui o entendimento é esse, né? O boi é um boi especial, né? Claro que o boi não é um animal de estimação, não é um pet, mas você ainda pode entender que o boi que você tinha é melhor do que o que ele está devolvendo agora. E por isso, você vai ter que devolver 5 ou 4. Porque o que você tinha era especial. O que você tinha era melhor do que aquele, né? Então, esse é o entendimento aqui que está baseando esse texto. Se for o que você, se ele devolver o que você, o que era o seu, aí é o dobro. Se não for o seu, aí vai ser 5 ou 4. Por quê? Porque aquele lá é especial. Então, o boi é especial. E a gente vai ver que para Deus realmente o boi é especial. Esses animais são especiais. Aqui a gente não vai ler, lógico, porque são vários capítulos, mas do Levítico 1 ao 5, ele vai definir vários sacrifícios, ofertas e outras coisas relacionadas às coisas que eram oferecidas a Deus. E sempre lá, os animais que vão ser aceitos nesse tipo de oferta são desse rebanho aqui, desse conjunto de animais especiais. Ou é o boi, ou é o bode, ou é a ovelha, ou é o carneiro. São esses animais que são aceitos por Deus. São esses animais que são especiais, né? De alguma maneira, então a gente não sabe, a gente ainda não vai procurar entender por que do boi exatamente, mas a gente sabe que são os que são aceitos, são esses, né? Era o carneiro, que era da Páscoa, era o boi, que era as ofertas lá do... Então todas aqui no Levítico de 1 a 5, os sacrifícios, as ofertas das festas, o que era oferecido a Deus, né? Tá tudo lá. São especiais para Deus aquilo ali. Eu coloquei aqui só um versículozinho do Levítico 22. Qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceita, apresentar um macho sem defeito tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Então aqui está dizendo, é o gado, ovelha ou cabra, boi, ovelha ou cabrito, cabra, cabrito, bode, né? Então é isso, são especiais, né? Então o que é esse corpo especial? O que é isso que eu já falei, né? O que é isso que o que é esse boi, né? O que é esse boi? Afinal de contas, que é especial nas questões daqui, desta vida, né? O boi e a filha, só lembrando aqui, repassando, vamos deixar em aberto um pouco, mas quem é esse boi especial nas questões daqui? Mas vamos lembrar aqui, que já foi falado. Tem outro dono. O boi e a filha tem outro dono. No caso do boi é evidente, está lá no texto, claro, né? Aqui. Se um homem confiar a guarda de outro, um boi, certo? Tá claro. Mas e a filha, né? A filha é filha, né? Como é que... Por que a filha tem outro dono? A gente tá falando do ponto de vista do pai, né? O pai tinha, de certa maneira, a propriedade da filha,
Ele que ia dar a filha para alguém se casar com ela, né? Mas de alguma maneira ela também tem um outro dono que não é o pai, é a própria filha, né? Hoje em dia a gente é muito claro isso, né? A filha é muito mais dona da sua própria vida do que era naquela época, né? Mas esse sentido ainda tinha lá também, né? Porque essa situação aqui, nessa situação aqui, não é claro que a filha não tinha participado disso aqui, né? Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, aqui não está tratando de uma coisa violenta necessariamente, não sei, né? Está dizendo só que ele seduziu ela, né? Então, e ela pode ter sim tomado a iniciativa com o homem de ficar junto com o homem lá, de dormir com ele, né? Então, de alguma maneira, a filha também não é de total propriedade do pai. Ela tem vontade própria, né? Que é o que acontece hoje em dia, né? Hoje, pelo menos aqui na nossa sociedade aqui ocidental, a filha decide com quem que ela vai se casar. Então, tanto o boi era de outro, quanto a filha não é propriedade exclusiva do pai. Ela é dona de si mesma, em até certo ponto, pelo menos, naquela época e hoje, especialmente, muito mais ainda, né? Então, nem o boi, nem ambos têm outro dono. Então, aqui a gente está tratando também, de novo, das coisas passageiras, das coisas pequenas, né? Das coisas que não são nossas. São as coisas dessa vida aqui, né? Não são nossa propriedade. É o que está falando lá naquela passagem, na conclusão da passagem do administrador, né? E a gente vai expandir ainda esse entendimento. Aqui eu só deixei para eu me lembrar. O que eu vou falar hoje, a respeito de quem é esse boi aqui, a gente ainda vai ampliar na próxima semana, provavelmente. Hoje eu vou dar só a ideia básica do que é esse boi, né? Então vamos lá. Vamos lá em Lucas, entender o que é esse boi aí. Esse gado, que é especial. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que, havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: está livre da tua doença. Aí, sempre que eu ponho isso aqui é porque eu pulei um pedaço para não ficar muito grande o texto. E dá para a gente ler tudo, senão os vídeos ficam muito grandes, né? A gente tenta não tirar não perder o sentido, mas economizar um pouquinho. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Então aqui Jesus curou em dia de sábado a mulher que estava curvada e o chefe da sinagoga criticou. E aí Jesus diz: hipócrita, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós seu boi ou seu jumento da manjedoura para os levar a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Então, ele está comparando a prisão da doença daquela mulher com, no caso, o jumento amarrado, sem poder beber, né? Então, ele está comparando o boi com a situação, o jumento amarrado com a mulher adoentada, né? É isso que ele está fazendo, essa comparação, né? E vai fazer de novo. No capítulo 14 de Lucas, Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição.
eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu seus doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós que, se cair um jumento ou um boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? Então, de novo aqui, ele compara essa cura com libertar o jumento ou o boi, né? Então, aí a gente vem aqui para o entendimento que é bem claro, né? O boi é o animal puro, o que é aceitável a Deus. Ele está ligado ao nosso corpo puro, aceitável a Deus, né? Então, esse boi, esse nosso corpo é realmente especial, né? Se a gente pensar nas coisas daqui, nas coisas passageiras, e esse corpo é daqui, e a gente vai ver mais para frente, pensa bem no que as pessoas dizem, né? Que adianta ela ter todas as coisas do mundo, todo o dinheiro, todo o sucesso, tudo isso, se ela não tem saúde, se ela não tem um corpo que permita a ela fazer, desfrutar dessas coisas, né? O corpo é especial. A gente vai trocar tudo por esse corpo aqui, né? As pessoas aí do mundo mesmo, né? É especial. É uma coisa daqui, mas é especial, né? E o boi, que era o boi, o carneiro, aqui eu tô pondo o boi, mas é o boi, o carneiro, que era um animal puro, que era aceitável a Deus, né? Então, essa questão aqui, da questão dessas, das coisas daqui relacionadas ao boi, ao carneiro, ao cordeiro, elas estão relacionadas ao nosso corpo. E que ele tem que ser puro, né? Então vamos entender essa questão, vamos agora sim nos aprofundar nesse entendimento aqui dessa relação e ver e ficar cada vez mais claro como que como esse paralelo entre o nosso corpo e o gado, essa oferta que é oferecida para Deus, né? É um entendimento que realmente o cordeiro imolado foi... Quem foi o cordeiro imolado? Foi Jesus, oferecido na cruz. Ele sofreu na carne, padeceu na carne, né? Então é o corpo de Jesus que foi oferecido, né? Então, esse entendimento aí que a gente vai procurar explorar, né? Então vamos ver com relação a esse corpo e essa pureza, né? Vamos entender isso aí. Vamos olhar um pouco e ver essas questões aí, né? Olha aqui então, 1 Coríntios 6 vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então é aquela lei da liberdade. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. É a natureza perfeita entrando dentro da gente, né? E aqui os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então aqui o estômago como uma representação, se a gente vê, o estômago também é uma representação do corpo, né? Assim como a mente é a representação da alma, o coração é a representação do espírito, o estômago do corpo. Então as coisas daqui são para o corpo e o estômago para os alimentos. São coisas daqui. E todas são passageiras. Deus destruirá tanto aqueles como este. Não são nossas. Vão passar. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aqui então, você vê aqui, já começa a entrar na questão da pureza, relacionada às coisas daqui, às coisas do corpo, né? Essas questões que se relacionam da impureza, que se relaciona diretamente com o nosso corpo,
né? E como ele vai ficando impuro. Mas que na verdade ele é para o Senhor. E o Senhor para o corpo, inclusive, né? Então existe uma questão aqui realmente especial entre o nosso corpo, esse lugar que nós habitamos aqui nessa vida, né? E que é algo que é especial do ponto de vista de Deus, né? O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Olha lá. Então, essa questão da impureza aqui, ela vai estar contaminando o nosso corpo, que é morada do Senhor, membro de Cristo, né? Então aqui, esse membro de Cristo aqui é onde a gente vai expandir esse entendimento do corpo. Mas por enquanto, vamos falar do nosso corpo, do nosso lugar que a gente habita aqui, né? E da questão da impureza. Vamos olhar mais. Então aqui em 2 Pedro, capítulo 2, a gente vai ver um texto longo, mas ele passa por tudo isso, a questão aí da impureza, né? E ele vai citar essas coisas aqui, ó. Os anjos que pecaram, o mundo antigo, o pessoal lá do Noé, Sodoma e Gomorra, né? São as impurezas aqui, ó. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para julgamento. Então, só lembrando aqui, que anjos são esses que pecaram? São aqueles anjos que fala lá no início da Bíblia, lá no Gênesis, que se ficaram, como fala lá, eu esqueci a palavra, mas se agradaram das mulheres, né? E tiveram filhos com essas mulheres, né? A gente não sabe direito o que isso quer dizer, mas a gente sabe que é esse tipo de relação. Saíram de um estado lá de separação mesmo, né? E entraram em contato com as mulheres aqui do mundo, né? Então, está relacionado a isso aí. Então, continua. Se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, aqui é a mesma coisa, no tempo de Noé, onde a terra tinha se tornado só carne. O homem tinha se tornado um ser totalmente carnal no tempo de Noé lá, né? Então, de novo, essa questão aí relacionada ao corpo e à impureza, esse tipo de pecado, né? Quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição, reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Então destruiu Sodoma e Gomorra, que também tinham esses pecados. Se, enfim, livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa. Esse justo habitava no meio deles e sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa pelo que via dos seus procedimentos infames. Então aqui esses pecados relacionados aí com essas coisas da carne, carnais. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e preserva os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Principalmente aqueles que correm com desejos impuros, atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. A autoridade está bem relacionada também com essa questão aqui, né? Eu, para falar a verdade, não entendi ainda, mas ela aparece sempre, né? Sempre. Então, é aquela coisa. Vai ficando em aberto algumas questões, mas a gente vê essa relação aqui com essa questão de desejos impuros e prazeres da carne. Esse juízo que vem de Deus, né? Mas estes, quais brutos destinados pela lei natural. Então aqui de novo comparando com animais.
brutos destinados pela lei natural para a presa e para a perdição, injuriam o que ignoram, e assim da mesma forma perecerão. Esse será o salário de sua iniquidade. Encontram as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens. Homens pervertidos e imundos. Parará, parará, parará. Então é isso. Esses pecados relacionados aí com o corpo, né, vão tornando o nosso corpo impuro, né? Então, e aqui continua, e ainda continua. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o salário da iniquidade. Então aqui, essa história do Balaão, vamos ler só mais um pouquinho, eu já explico. Mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo falou com voz humana, refreou a loucura do profeta. A mula falou com ele. Essa história é muito emblemática dessa que nós estamos falando, né? Porque o Balaão, ele ficou apegado à questão do dinheiro. Buscou o dinheiro. O rei ofereceu dinheiro para ele amaldiçoar o povo. Ele não amaldiçoou. Mas indicou para o rei como faria para o povo hebreu ser vencido, né? E aí qual foi a dica? Foi fazer os homens hebreus se misturarem com as filhas lá da região, que era de Madian, eu acho. Acho que era, não lembro. Mas o povo hebreu era separado e o Balaão falou para que eles, para o rei que queria conquistar o povo hebreu, falou para ele, ou derrotar o povo hebreu, falou para ele que estimulasse as mulheres a atraírem os homens hebreus, né? Então aí, essa questão aí, Balaão buscando dinheiro e o povo hebreu se misturando com as mulheres de outros povos, né? E aí, o alerta foi dado para Balaão a partir da mula. A mula. Então, o animal ali avisou ele, né? No caso da história, avisou ele de que tinha um anjo no caminho, né, que ia matá-lo. Então, bastante emblemática. Talvez a gente volte a essa história aqui na próxima semana. Essa história, e ela é sempre citada. Você vê aqui, essa parte de Pedro está falando bastante dessas questões e aparece o Balaão, né? Das prazeres da carne, desejos impuros e coisas do tipo, né? Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então, essa escravidão do corpo, né? A gente vai ver mais sobre isso ainda hoje. Com efeito, se aqueles que renunciaram à corrupção... Aqui já outro texto, né? Vamos lá. Com efeito, se aqueles que renunciaram à corrupção do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então está comparando aqui aqueles que deixam Cristo, que depois de terem conhecido Cristo voltam ao pecado, desistem dessa caminhada. Esses são como um cão que volta ao vômito e como a porca lavada. São animais aqui impuros, tanto o cão como a porca, né? Eram animais que não eram puros, né?
ou seja, não poderiam ser oferecidos a Deus em sacrifício, não poderiam servir de alimento, não poderia tocar nos seus cadáveres, né? Tudo isso era proibido na lei, para esses animais aqui. E esses que abandonam Cristo são como esses aqui, né? São animais e são animais impuros e voltando à sua impureza, né? Então, essa é a questão aqui do corpo, né? E aqui no Judas eu coloquei aqui recortado porque ele vai ser muito semelhante ao texto de Pedro, as mesmas ideias aí. Às vezes eu coloquei só as palavras-chave aqui, né? No texto da carta de Judas, vai falar de novo os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonando os tronos. Então, e aí ele continua a fala dos anjos. Então, aqui os anjos que a mesma questão lá, é o mesmo fato que está sendo citado aqui, né? De novo ele cita Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticavam as mesmas impurezas e se entregavam a vícios contra a natureza. Então está falando dessas impurezas, essas coisas no corpo que são contra a natureza. Contaminam igualmente a carne, contaminam o corpo. E aqui vai falar do corpo de Moisés, que estava sendo disputado. O arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo, né? Aqui um pouco da questão de autoridade também aparece aqui, que eu falei, né? Porque o arcanjo Miguel não repreendeu o demônio quando disputava, não quis lançar um julgamento, né? Então, aqui uma questão interessante que trata do demônio, a gente não tem esse entendimento, mas está ligado a essa questão de autoridade aí que aparece junto aqui. Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de modo natural, a maneira dos animais destituídos de razão. Então, essa questão do corpo aqui e uma animalização aqui, e está dizendo que aqueles que buscam essas coisas, que vivem nessas coisas, são como animais que só conhecem as coisas de modo natural. Realmente, as pessoas deixadas aqui sem o entendimento espiritual, vivem compreendendo as coisas só da maneira natural. Portanto, vivem semelhante aos animais mesmo, à maneira dos animais destituídos de razão. E aqui vai concluir: andaram pelo caminho de Caim, por amor de lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então aqui os textos que a gente... Aqui, Judas aqui, claro, se você quiser ler, é uma carta curta de um capítulo só. Vai falar dessas coisas aqui que estão relacionadas ao corpo, que eu recortei tudo só para mostrar que as palavras-chave estão aqui. E vai citar aqui o Caim, que esse eu não estudei muito a respeito, mas vai citar o Balaão e o Coré, que a gente passou pelo Coré nas questões dessa vida já, e o amor que ele estava tendo pelas coisas do mundo, e o Balaão também, que foi atrás do dinheiro e relacionado a essa questão do povo hebreu se contaminar com as mulheres de outros povos, né? Então essa questão aí da impureza e do corpo, nosso corpo, né? E aí lá em Coríntios vai falar assim: então fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo, né? Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nosso Espírito Santo habita em nós, né? Que habita em vós. O Espírito Santo habita em nós e nós estamos nesse corpo aqui. Não dá para separar a gente do nosso corpo agora, pelo menos, né? Então o Espírito Santo está aqui, ó, e a gente tem que dar com esse corpo puro, né? E não impuro, né?
o qual recebeste de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis. Está aí, não pertence a você, que nem o boi que estava emprestado, que nem a filha, que tem a sua autonomia lá. Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Né? Então, a questão da impureza e do corpo, daqui. Aqui eu gosto do Eclesiástico, porque ele é um livro que parece um livro muito com muita sabedoria, mas muito de uma compreensão muito natural, muito humana, mas não tem nada disso. É um corpo muito, é um texto muito espiritual, muito mesmo, né? E aí então ele vai começar aqui, falando do corpo. Vale mais um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doenças. Foi o que a gente falou, né? É especial o boi, né? O boi não é igual a roupa, o dinheiro, não é? O boi é especial, é o que era aceito por Deus. Assim o corpo também. Não adianta você ter... É melhor ser pobre e saudável do que rico e tudo enfraquecido e com doença. Todo mundo prefere isso aí. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais que o ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde para o corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mais vale a morte que uma vida na aflição, e o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada, e aqui vai entrar, ó. Vai entrar a parte que vai dar entendimento para isso aqui. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocados sobre um túmulo. De que serve ao ídolo a oferenda que lhe fazem? Não pode nem comê-la, nem lhe respirar o aroma. Assim é aquele que o Senhor repele e que carrega o castigo de seu pecado. Seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Então aqui está falando o quê? Não adianta você ter um bem se ele está escondido numa boca fechada. Não adianta dar uma oferenda para o ídolo, porque ele não vai ser capaz de aproveitar ela, né? Então, está dizendo disso. Não adianta ter esse bem se ele não é produtivo, se ele não produz nada, né? Se ele é incapaz de aproveitar aquilo, né? Então está falando aqui, do bem escondido, das coisas, vamos dizer, das sabedorias que não são faladas, de uma oferta que o ídolo não é capaz de consumir, e aqui do eunuco também é o mesmo sentido, né? Então qual é o bem? O bem é isso aqui, é a saúde, é o corpo robusto, mas o que adianta ter isso aqui se não for para produzir algo? Veja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está preparado para isso. O que adianta ter isso aqui se você não é capaz de usufruir disso aqui? E como usufruir da maneira correta, né? Como usufruir da maneira correta da saúde, do corpo robusto? Para que ter isso aqui? Vamos ver lá em Filipenses 1. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. E aí vai falar várias coisas dessas pessoas que estavam pregando a Cristo por inveja. E que Paulo não via problema nisso aí, não. Pelo contrário, achava que o importante era pregar a Cristo. Mas aqui o interessante é que está falando da pregação. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido,
mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Então aqui, tanto a minha vida quanto a minha morte, ou seja, a questão relacionada ao corpo, vai ser para a glória do Senhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, para que ele está tendo o viver? Para Cristo. Né? E o morrer vai ser lucro, vai ser a comunhão plena com Deus. Mas se o viver no corpo é útil, aqui a utilidade, vamos falar da utilidade. Para o meu trabalho, então, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Então, aqui está o objetivo. O objetivo do que a gente está fazendo aqui. Para que ter esse corpo saudável? Para que vale essa saúde? É para esse trabalho. A gente tem um trabalho que ele começa em nós e depois vai expandir para fora, que era o que o Paulo já estava fazendo. Ele já tinha trabalhado bastante dentro dele, mas ainda estava trabalhando por nós, pelos filipenses e por nós, né? Persuadido disso, sei que ficarei. Não tinha dúvida quanto a isso aqui. E continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. Portanto, o trabalho do Paulo ia continuar aqui e ele tinha certeza de que ia realizar, tinha certeza de que estava usando o corpo como instrumento para esse trabalho, estava usando isso e sabia que ia ficar enquanto precisasse trabalhar e quando morresse seria também utilizado para esse trabalho. É isso que ele diz aqui, ó. O meu corpo o Cristo vai ser glorificado no meu corpo, na minha vida com esse trabalho e na minha morte. Então esse é o objetivo do cristão. Se o cristão não é capaz de produzir esse trabalho de transformação interior, esse trabalho de levar para fora esse conhecimento, essa vida nova, né? Então para que isso? Então para que está aqui? Para que vai servir aqui essa saúde, esse corpo robusto, se não para esse trabalho? Ou vai ser como um bem escondido? Ou vai ser como uma oferta que o ídolo não tem como consumir? É nesse sentido que o nosso corpo tem que estar aqui saudável, fortificado. É para esse trabalho. Trabalho dentro da gente, trabalho fora. Se não é para isso, então para que vai servir essa vida aqui? Irmãos meus, sede meus imitadores, olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que vos damos. Porque há muitos por aí que se portam como inimigos da cruz, cujo destino é a perdição e cujo Deus é o ventre. Fica trabalhando só para as coisas daqui. Trabalhando pelo corpo. Aqui é a mesma coisa que o Coré. A mesma coisa. Estava lá querendo a posição de sacerdote para ganhar as comidas. Ninguém está dizendo. O sacerdote tinha direito às comidas. Tinha direito. Mas não podia estar querendo buscar aquilo.
Não podia estar achando que o Egito era um lugar que mana leite e mel. Da mesma forma, a gente tem que oferecer esse corpo puro, purificado, tanto dessas impurezas quanto dos problemas de saúde. Mas não é que vai trabalhar para isso aqui. Para que ter a saúde se não para continuar a trabalhar, né? Para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. Esse é o constante, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, aqui as coisas pequenas, as coisas passageiras, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que se tem de sujeitar a si todas as coisas. Então é isso. Semana que vem, no próximo vídeo, a gente então vai procurar entender aí qual que aquelas questões que estão relacionadas ao boi e ao carneiro, que é quando quebra a perna, quando é roubado fora da casa, dentro da casa, quando o que emprestou tá junto, não tá junto, quando foi morto por uma fera. Muitas coisas relacionadas com isso aí, né? E a gente vai tentar entender pelo menos algumas delas. Pedindo a Deus, então, que nos ajude nessa compreensão, para que a gente saiba trabalhar com o nosso corpo para as coisas que interessam, para que ele seja realmente uma oferta aceitável a Deus. Um sacrifício que Deus recebe. Pedindo isso e agradecendo por toda essa incompreensão, esse entendimento, que vai cada vez mais nos capacitando a servir a Deus de maneira mais perfeita. Agradecendo a Deus e louvando por sua imensa graça que Ele derramou por nós e pelo seu Espírito Santo para nos ensinar. Amém.